Já pude assistir a nova obra Invocação do Mal 4, O Último Ritual, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Invocação do Mal 4, O Último Ritual, conta a história da família Smurl, uma família que está sendo mais uma vez assombrada por certas entidades, certos demônios, certos espíritos, certas coisas. Então, fazendo com que Ed e Lorraine Warren, já há muito tempo aposentados e já na velhice, tenham que voltar pela última vez a mais um de seus casos. Um caso que eles visitaram anos atrás, mas ainda não resolveram. Um espelho mágico está assombrando essa espécie de família. E não só essa, uma série de outras famílias também. Afinal, o que será que acontecerá no final da franquia? Invocação do Mal 4 é a nova entrada nessa franquia tão conhecida de horror, né? É mais uma vez uma abertura nova que a franquia tenta se colocar. A história que é contada mais uma vez, né? Ed e Lorraine Warren estão hesitantes em entrar em um novo caso. Eles passam um tempo fora de atividades, assim como o 2, assim como o 3. Enfim, eles estão muito hesitantes de entrar em um novo caso, agora que eles são mais idosos, etc. E constantemente somos presenteados, com uma série de jumpscares, coisas do tipo, uma série de terror paranormal, sobrenatural, até o momento em que eles decidem finalmente entrar em ação e agir como os tais protagonistas. Aí, claro, agindo com os protagonistas, eles exorcizam os demônios, quebram o espelho, quebram todas as entidades ali, os espíritos, expurgam eles daquele ambiente, daquela casa, daquela família, enfim, e levam os artefatos que eles acharam nessa jornada para casa. Como toda Invocação do Mal, a mesma estrutura, a mesma narrativa, a mesma forma de se contar a história, again and again, de novo e de novo. Entretanto, nesse novo filme, nessa nova colocação, assim diria, nessa nova entrada na franquia, aqui temos um pouco mais de terror gore, É a única coisa, que saiu da forma padrão do filme, das obras Invocação do Mal. Esse terror que puxa mais pro lado da violência, com uma série de cenas que evocam no espectador um senso mais aflitante, aflituoso, coisa do tipo, que você ficar com aquela aflição, de sangue, de cacos de vidro sendo jogados a personagens, essas coisas, vômitos sanguinários, enfim, coisas do tipo. É nisso que esse novo Invocação do Mal se destaca, principalmente, em questão de terror mesmo, A forma dele se altera um pouco para encaixar mais violência e mais gore no filme. Nada demais também. Uma leve diferenciação narrativa também convém a essa trama, afinal aqui estamos falando do episódio final de Invocação do Mal. Depois desse filme, supostamente não terão outros do mesmo, dessa franquia, com esse nome. Mas já sabemos que talvez não seja assim. Enfim, aqui temos uma exploração maior do contexto dos Warren, como eles surgiram, como que a filha deles surgiu, em que situação, ocorreu a gravidez da Lorraine e tudo. Aqui são abordadas as origens, dessa família atuando contra essas forças do mal, para dar um contexto maior e uma sensibilizada maior através desse fechamento da franquia, Afinal, agora temos que nos apegar aos personagens ao máximo, porque justamente estamos fechando mais uma franquia popular. Tendo aquele todo efeito, manada, aquele efeito quase catártico, Olha aqui, vamos sensibilizar mais uma vez com uma franquia que vai acabar, mesmo que nunca tenhamos sensibilizado com a própria, Nunca tenhamos a dramatizado. Enfim, é algo formulaico, algo de estúdio, justamente, algo para tentar sensibilizar esse contexto dos Warren, essa família Warren, e tentar fazer com que o espectador chore com um drama barato. Barato, não muito eficiente, mas que convém com a narrativa. Narrativa essa que agora adentra muito e muito mais o contexto familiar. Invocação do Mal 4, muito mais que os anteriores,
agora fala sobre família em tons ainda maiores, né? Aqui temos justamente esse contexto dos Warren, como eles começaram, como eles formaram essa família. Então temos toda uma ação do núcleo dos próprios Warren, né? Os terrores que os assombraram por anos, a própria gravidez de Lorraine, né, que foi uma espécie de terror para a própria, né, o momento do parto, etc. E também temos esse contexto dos Smurl, né, o terror que é justamente gerenciar uma família disfuncional. É sobre justamente amar a família disfuncional. Muito mais do que qualquer outro dos Invocação do Mal tenha abordado. Claro, eles sempre abordaram, mas aqui ainda mais intensificamente, porque acompanhamos esses dois núcleos da história, os Warren e essa família Smurl, a nova família do filme, por assim dizer. A narrativa, mais uma vez, segue em convencionalidades. Ela não quer tentar se abordar no novo. Aqui temos jumpscares a cada 10, 15 minutos, uma cena em que entra uma trilha sonora estonteante que praticamente te deixa minimamente um pouquinho mais surdo, mas que, claro, vai passando ao decorrer do filme inteiro, né? Cada tom maior, cada cena com maior impacto, aquele silêncio que precede o som, enfim, jumpscares a rodo como sempre. Mas, porém, entretanto, não é necessariamente sobre o jumpscare, mas sim como o jumpscare é feito. E aqui o jumpscare justamente toma esses tons mais violentos. Aqui tem muita violência inserida, né? Tem uma personagem, como eu já disse, que envolve uma cena, né, basicamente, que envolve uma personagem se debulhando, né, vomitando sangue. Sangue constante, né, ininterrupto, quase uma cena dos filmes de Evil Dead. Mas, claro, em um contexto muito mais leve, muito mais barato e muito menos inventivo, eu diria. Porque esse Invocação do Mal praticamente chupinha, né, copia os temas mais relevantes do terror atualmente, né, essa família disfuncional, um claro trauma que ocorreu na família dos Warren, né, então vai ser um filme que vai lidar com uma espécie de luto postergado, né? Algo que somente você assistindo o filme para entender assim. E também vai tratar dessa violência que é constante no terror hoje em dia, né? Os Evil Deads da vida, né? Essas novas entradas de franquias aí que estão fazendo muito sucesso. Uma obra que pouco se apresenta ao novo. Temos a mesma estrutura narrativa, uma mesma história, mesmos jumpscares, até copiados de outros filmes com mesmos planos e mesmas sequências. A única coisa que esse novo adiciona demais é justamente essa leve piada, eu diria, nem influência, essa leve cópia de Evil Dead, né? Porque é nítido certos designs aqui são dos Deadites, são dos vilões de Evil Dead. Eu diria que é um filme que se utiliza de uma série de influências para copiá-las, não imitá-las ou tentar homenageá-las. Com todo esse contexto, eu diria que Invocação do Mal 4 vai tentar se abordar justamente em todos os pilares que a franquia já ergueu diversas e diversas outras vezes. Aqui, mais uma vez, temos uma história que vai contar do familiar, um familiar aqui cada vez mais desestruturado, e também vai contar com essa série de jumpscares, né, sustos baratos, e às vezes nem tão baratos assim, porque de vez em quando Invocação do Mal acerta e muito bem. Porém, aqui, muito mais sustos baratos que os outros filmes. Acaba sendo um filme que é mais uma explosão em tela com a quantidade de sons e trilha do que justamente uma obra para te deixar tenso. Particularmente, né, na minha opinião sincera, eu não me senti muito tenso, muito cativado pelo horror, a maneira como ele conduz. Talvez tenha umas 2, 3 cenas que de fato me impactaram e eu achei bem feitas. Eu não esperava o que vinha a seguir, mas eu diria que o filme em um todo é muito convencional. É o clássico, não tão clássico assim, terror de shopping, né? Aquele terror mais convencional, que nem por isso deixa de ser ruim. Não é porque ele é totalmente convencional, né? Ele é totalmente um filme reciclado, assim, que ele é ruim. Ele, de fato, consegue trazer novas temáticas, mesmo que pouco abordadas, né? E novas formas de se contar essa história, até mais violentas,
para essa franquia. Acaba sendo interessante essa nova abordagem, porém não tão explorada. Acabou sendo um filme que basicamente é o filme anterior. É um filme que já foi visto, já foi experienciado mais uma vez em telas, com novas roupagens, né? Certas diferenças mais minuciosas por si só. Ao final, eu gostei de Invocação do Mal 4, mesmo com todos esses poréns, porque é um filme que, apesar de tudo, ele de fato se mostra como convencional. Ele não tenta escapar disso, ele na verdade se apoia nisso completamente, até apresenta um pouco de drama familiar, como já é dessa franquia de costume, e também consegue colocar essas cenas mais gore que de fato me impressionaram. Uma franquia que era tão convencional, tão padronizada, consegui colocar essas cenas que eu acho que fizeram boas coisas para o filme, né? Acaba sendo um filme que se eleva mais nesse terror convencional, né? Justamente por apresentar outros tons que já conhecemos do horror, né? Esses tons mais sanguinolentos e coisas do tipo. Acaba sendo uma nova forma de abordar esse terror convencional, mas que muda pouca coisa em si. Então, eu vou colocar aqui para Invocação do Mal 4 uma nota 6.5 de 10. É um filme convencional, um filme padrão, é um filme que tem pouco a ser discutido, pouco a ser falado, porém, nessa padronização, ele de fato consegue entregar o que ele próprio se propõe. Sustos, algumas vezes acertados, algumas vezes não. A plateia, a sua audiência, que de fato ruminam, né? O senso mais primitivo do ser humano, o medo, aquele medo que sempre é interessante de se ver no cinema. Enfim, acaba sendo um filme que, apesar de lidar com terror de maneira tão homogênea, assim, né, tão igualitária, acaba sendo interessante, mais uma vez, como a franquia sempre foi, acaba sendo uma nova adição à própria, com certos temas mais bem tratados aqui. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!